Quer queiramos ou não, um dos personagens mais marcantes do século XX foi aquele senhor que foi responsável, número 1, pela maior guerra que o mundo já conheceu, a Segunda Grande Guerra Mundial. Estou a falar de Adolf Hitler. Mas muitos séculos antes, apareceu um príncipe com um desejo muito semelhante àquele que depois entrou no coração de Adolf Hitler, tanto tempo depois. Um desejo e um alvo único, parecia eliminação completa da raça judaica. E esse personagem, este príncipe, é um dos personagens centrais do livro que nós estamos a ler e a estudar nas quartas-feiras e que nós vamos conhecer hoje. Mas antes de chegarmos a ele, nós ainda temos que ver como é que o território vai se preparando. E eu converso aos irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 2. Esther, capítulo 2. Muito rapidamente recapitulando. Nós começamos lendo o livro de Esther a respeito de uma grande concentração que o rei Assuero fez, Assuero em hebraico, Xerxes em grego. Assuero fez uma grande concentração de tropas, de líderes de tropas, de príncipes e homens de Estado importantes de todo o seu império. Juntou-os na sua capital, Suzã, para ali organizar a maior campanha, o maior ataque da história mundial até aquele momento. Ele juntou uma tropa que ultrapassou 1 milhão de soldados para poder invadir a Grécia e derrotar os gregos. Esta grande concentração de gente termina com uma grande festa, um grande banquete, e neste banquete acontece algo inesperado. Quando o rei já estava muito feliz, porque já tinha bebido talvez mais do que devia, ele manda vir a sua rainha, Vasti, famosíssima pela sua beleza. A rainha Vasti recusa-se a vir ao grupo e cria um grande embaraço e constrangimento. Por conselho de um dos seus nobres, Assuero depõe a rainha, destitui Vasti e depois não tem tempo mais para tratar do assunto e vai então para a guerra. E gasta alguns anos na sua campanha grega, que iniciou bem, terminou muito mal e Assuero voltou para casa com as suas muitas tropas. Aliás, deixou muitas no caminho, mas pronto, voltou para casa derrotado. E aí nós temos o intervalo entre o capítulo 1 e o capítulo 2, e eu disse aos irmãos para colocarem aí nas suas Bíblias, não é? Um espaçozinho dizendo que aí, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, há quanto tempo? Isso, aproximadamente 4 anos, que é o tempo em que acaba a celebração e o início da campanha, e é o tempo que ele gasta fazendo a viagem, enfim, 1 milhão de pessoas não se deslocam com facilidade, chegando lá, guerreando, ganhando, perdendo, sendo derrotado e voltando para casa. Voltou para casa, meteu a mão na testa e dizia: agora não tenho rainha, preciso de uma rainha, quero governar, preciso de uma mulher ao meu lado. E então os irmãos viram como aconteceu este concurso, esta procura, esta pesquisa, não é? Para encontrar uma mulher que pudesse substituir Vasti. Esta mulher tinha que ser não somente extremamente bela, mas teria que ser também uma mulher capacitada para ocupar uma posição de Estado. Daí que elas tinham cerca de 1 ano de preparação, que envolvia uma preparação de beleza, mas também de etiqueta, de conhecimento daquilo que se passava na corte, como se agir, como se comportar como rainha do imperador da Pérsia. E depois deste tempo todo, cada uma delas era apresentada ao rei, passava uma noite com ele, e ele simplesmente mandava de volta ao harém, até que ele conheceu Esther. E Esther tocou-o de maneira tão profunda que ele não teve dúvidas. Interrompeu o processo ali mesmo, para a frustração das que estavam ainda à espera, colocou a coroa na cabeça dela e disse: esta é a minha rainha, ponto final, parágrafo. E Esther então passa a governar, ou seja, a estar junto a ele. Ela de facto não governava, mas passou a ser a rainha da Pérsia. No fim do capítulo 2, nós então temos este pequeno episódio que acaba por ser muito importante. Ele é um episódio rápido, nós podemos lê-lo e nem prestar atenção no que estamos a ler, mas, irmãos, é muito importante guardarmos este pedacinho da história, porque depois lá na frente vai ser fundamental. Diz assim o versículo 19: reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei,
Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Repito aos irmãos este episódio, descrito aqui no 21 ao 23, rápido, passamos por ele sem prestar atenção, é fundamental. Vamos guardar este pormenor. O que é que se passa aqui? Algo simples, extremamente comum nas cortes orientais, nada de novidade. Os 2 eunucos ficam indignados com o rei. Não nos diz porquê, mas é assim, irmãos, Assuero era um rei absoluto, era um monarca oriental com poder absoluto e era um homem temperamental e sensual. Portanto, é natural que ele tivesse muitas atitudes que desagradavam as pessoas. Isso era algo comum. Os reis neste tempo eram donos da vida e da morte. Não estavam minimamente interessados se as pessoas estavam contentes ou não com eles. Eles faziam e ponto final. Portanto, este Assuero devia ser um homem, enfim, foi criado sobre grande mimo, podemos dizer assim, deve ter sido uma criança estragada com mimos e tudo o que lhe apetecia, tornou-se um governante que também fazia só o que lhe dava na cabeça. É natural que tivesse atitudes que desagradassem as pessoas. Aqui, ele desagradou 2 indivíduos que estavam próximos dele. Tinham possibilidade de armar um golpe palaciano. E foi aquilo que aconteceu. Estes dois guardas do portão começaram a planejar um golpe de Estado. O texto não nos diz, irmãos, se era apenas vingança pura e simples por alguma coisa que eles achavam que tinha sido errada e que queriam simplesmente matar o rei, ponto final, parágrafo. Dificilmente seria só isto. Estas coisas normalmente eram mais complexas e envolviam outros príncipes que poderiam estar interessados em ocupar o trono, enfim, dar um golpe de Estado. Se os irmãos lerem a história da Pérsia, vão ver que há uma sucessão de golpes de Estado na história da Pérsia e Assuero, de fato, vai morrer assassinado. Não desta vez, passados muitos anos, mas ele, de fato, vai ser assassinado no seu próprio palácio, porque era, infelizmente, comum naquele tempo que isto acontecesse. O que acontece aqui é que Mardoqueu, como andava sempre interessado em saber o que se passava com Esther, tinha Esther como filha, tinha um amor por ela paternal, andava sempre ali, digamos, a rondar a zona para poder perceber o que é que acontecia e receber alguma informação. E provavelmente foi numa destas que ele acabou por saber o que se passava. Aqui ficamos a dúvida, irmãos. Há muitas possibilidades de interpretação. Será que ele ouviu? E alguém diz, mas tão feio o Mardoqueu ouvindo por trás das portas. Não precisava ser por trás das portas, irmãos. Às vezes houve uma coisa sem querer, não é? Não é que ele fosse um bisbilhoteiro, chegou ao conhecimento dele. Será que ele ouviu por alguém que fazia parte do plano? Será que ele ouviu estes dois conversando? Será que ele foi convidado a fazer parte do golpe? Nós não sabemos, aqui é especular. O que sabemos é, ele soube do que estava a acontecer e como funcionário fiel, como homem sério, como alguém que estava preocupado com o bem-estar daquele que era o seu soberano e também aqui certamente preocupado com a sua filha do coração, porque se o rei é deposto e morre, a probabilidade da rainha também cair é muito grande, não é? E, portanto, também preocupado com Esther, o Mardoqueu faz chegar a informação à rainha. E a rainha faz chegar a informação ao rei. É preciso que os irmãos compreendam aqui uma coisa. Há aqui um gesto de grande risco. Mardoqueu está arriscando a vida dele também. Porque estes indivíduos eram indivíduos que deviam ter uma posição elevada e conseguir incriminá-los não seria fácil. E se ele faz uma acusação que não se consegue provar, quem perdia a cabeça era o Mardoqueu. Portanto, ele toma uma posição aqui que é uma posição de risco para ele, mas ele o faz. Diz o texto que inquiriu-se o negócio, ou seja, fez-se uma investigação à situação. Foi dada uma denúncia, fez-se uma investigação, não foi aceita assim do pé para a mão. Foi saber o que é que estava a acontecer e verificou-se que era verdade, sim senhor. Como é que a investigação foi feita, também nós não sabemos, mas o fato é que confirmou-se as palavras de Mardoqueu e os dois homens foram enforcados. Quando os irmãos encontram aqui a expressão enforcado,
na linguagem própria daquilo que se fazia entre os persas, significa que eles foram empalados. O empalamento era uma morte horrível, era uma morte degradante, apavorante só pelo seu aspecto em si. As pessoas eram simplesmente espetadas como se fossem, não é, para um espeto de churrasco. Eram espetados com um poste, digamos assim. É duro, irmãos, mas isto fazia parte da mentalidade persa. Os persas achavam assim, quando alguém era um criminoso muito mau, não podia ser enterrado, porque a terra era sagrada para os persas. Então, este tipo de morte fazia com que o indivíduo ficasse ali, pendurado. E as aves do céu, as aves de rapina, iam dando cabo do corpo, até que não sobrava quase nada. E então, no fim, o poste era queimado e ficavam apenas as cinzas que eram dispersas pelo ar, para que a terra não fosse contaminada. Os orientais são especialistas em tortura, irmãos. Não é? São especialistas em tortura. Não se esqueçam, a propósito disto, que esta é a mesma ideia que faz com que os persas criem uma outra forma de morte, que nós conhecemos mais e que se chama crucificação. Foram os persas que inventaram a crucificação, não foram os romanos. Pela mesma razão, o crucificado ficava pendurado. Esta era a ideia persa. Os romanos depois adquirem a ideia e a utilizam de forma diferente, tanto que os irmãos veem que os crucificados romanos podiam ser enterrados, pelo menos estes, no caso de Jesus, é assim que acontece. Muitas vezes não acontecia. E principalmente quando os romanos queriam dar, como os persas, um sinal para a população. Deixavam lá pendurados para que as pessoas pudessem passar e aquilo serviço de aviso, olha, o que acontece a quem se porta mal. Portanto, foi o que aconteceu a estes dois indivíduos. E eu não vou ter a necessidade de repetir isto, espero eu, porque é desagradável, mas todas as vezes que os irmãos ouvirem falar em enforcamento neste livro, e vai aparecer várias vezes, é disso que estamos falando. Muito bem. Agora o irmão vai pegar outra vez na sua canetinha. Porque entre o capítulo 2 e o capítulo 3 temos outra vez um intervalo grande de tempo. Tá bom? Vamos entender que quando o autor diz assim, depois destas coisas, assim como no início do capítulo 2 ele diz, passadas estas coisas, e aí nós temos um intervalo ainda maior, de aproximadamente 5 anos. Portanto, nós já estamos para aí no ano 473, passaram-se talvez 5 anos que a rainha Esther está no trono, portanto passou-se um bom tempo, ela está bem estabelecida como rainha da Pérsia, mas não foi apenas ela que subiu em posição e tornou-se importante. Vamos ler então os primeiros versículos do capítulo 3, o aparecimento do primeiro Hitler. Diz assim o texto, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando eles ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu se não inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Muito bem, irmãos, até aqui vamos ver se nós entendemos o que é que está a acontecer neste episódio, que parece simples, mas não é tão simples assim. Então vamos lá. Amã, filho de Amedata, o Agagita, foi exaltado pelo rei Assuero a uma posição de superioridade. Vamos lembrar, irmãos, estamos a falar aqui sobre indivíduos que, enfim, estavam ao serviço de um monarca oriental que podia dar na telha, mudar as coisas conforme lhe apetecia. Estes homens tinham caprichos. Então, o mandar matar os dois homens que fizeram o golpe contra ele era normal. O escrever nas crónicas do rei também. O que não é normal no episódio de Mardoqueu, quando Mardoqueu denuncia o golpe, é que Mardoqueu não recebe nenhuma recompensa. Isto é que não era normal. Porque assim como eles eram maus e cruéis em matar, eles também costumavam ser muito generosos. Mas Mardoqueu não recebe nada. E isto é que é estranho na história.
Aqui, por sua vez, Amã é exaltado. O que é que foi que Amã fez? Nós não sabemos, irmãos. Depois, na leitura do resto da história, nós vamos perceber que Amã parece que era um bom ministro de finanças. Era um bom administrador, em termos de conseguir dinheiro para o reino. E o rei não dava sempre a preciso de dinheiro, não é? Porque os irmãos imaginam o que um rei como Assuero gastava. Só na opulência do seu palácio. Portanto, era preciso andar a extorquir sempre, continuamente, imposto ao povo. E ele era especialista nisso, ao que parece, ou pelo menos é aquilo que nós vamos ver. Então Amã, de alguma razão, chegou a ser algo agradável a este rei. E este rei o colocou numa posição elevada. Não é nenhuma novidade. Se os irmãos lerem as histórias, vão ver que, por exemplo, nós temos outros personagens bíblicos que também são alçados à posição de destaque. Por exemplo, o pai de Assuero, Dario, também colocou um príncipe acima de todos os outros príncipes. E os irmãos até sabem o nome dele. O príncipe que Dario colocou acima dos outros príncipes chamava-se Daniel. Tudo bem, os irmãos estão afiados. Pelo menos alguns. Daniel também foi colocado numa posição de destaque. E foi por isso que os outros ficaram com raiva dele. Agora Assuero faz uma coisa semelhante com este jovem, ou talvez não tão jovem, Amã, filho de Amedata, o Agagita. E quem é este personagem? Bem, o nome dele é um nome persa. O nome do pai também. Mas Agagita dá-nos a ideia de que ele pertencia à família de Agag. E quem foi Agag? Foi rei dos Amalequitas. E o que é que isto tem a ver com esta história? Então vamos lá, irmãos. Nós não temos tempo, mas se os irmãos quiserem tomar nota, eu digo-vos os textos e os irmãos depois podem procurar. Se os irmãos forem em Êxodo, capítulo 17, os irmãos encontram um episódio em que os Amalequitas se opõem ao povo de Israel. Israel tinha saído do Egito, estava tranquilamente a passar pelo deserto. E os Amalequitas eram um povo nômade do deserto que vivia do roubo. Era um povo que tinha se especializado. Eles não plantavam, não criavam animais. Eles viviam da pilhagem. Roubavam, faziam escravos, ficavam com o lucro, vendiam os escravos. Era esse o trabalho deles. Era isto que os Amalequitas faziam. Era um povo com uma cultura maligna. E o que é que os Amalequitas fazem? Vem aquela multidão enorme, talvez 3 milhões de pessoas ali no deserto. Estão a imaginar a quantidade de animais, de rebanhos, de riquezas que eles tinham trazido do Egito. Os Amalequitas até babaram. Mas que rica pilhagem, não é? Esta agora é que a gente vai ficar aqui ricos durante muito tempo e vamos poder descansar uns anitos depois de pilhar esta multidão toda. E atacam o povo de Israel sem razão. Não havia motivo. Mas o Senhor deu a vitória ao seu povo. Josué comanda as tropas de Israel e Israel vence naquele episódio que, se os irmãos lembrarem, Moisés está em cima do monte e ele precisa de ajuda. Arão e Hur seguram as suas mãos, porque enquanto ele tem as mãos no alto, o povo ganha. E com a oração e a bênção de Deus, os Amalequitas são derrotados. Mas naquele episódio, o Senhor colocou uma maldição sobre os Amalequitas. E Deus declara que vai exterminar completamente a raça de Amaleque. Está lá em Deuteronômio capítulo 17. Esta expressão, esta declaração, vai ser repetida mais tarde em Deuteronômio capítulo 25, em forma de lei. Em Deuteronômio 25, 17 a 19, o Senhor profetiza que vai eliminar completamente o povo de Amaleque. E quando chegamos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 15, o Senhor pega o primeiro rei de Israel, chama este rei chamado Saul e diz a Saul: Saul, tu vais cumprir a profecia e fazer aquilo que eu anunciei que ia acontecer. O momento chegou, a hora é chegada, está na hora de exterminar este povo. Já dei tempo suficiente, os Amalequitas tiveram séculos para se arrependerem e mudarem o seu estilo de vida. Não mudaram, está na hora de serem punidos. Portanto, vai lá e acaba com esta raça. Mas acaba de uma vez por todas. Não é para sobrar ninguém para contar a história. Foi esta a ordem que Deus deu a Saul. E Saul, como os irmãos sabem, muito obediente, foi lá e fez direitinho como Deus mandou, certo? Errado. Quando o pastor está errado, os irmãos dizem: pastor, está errado. Não é assim que está na Bíblia. Irmão, não tenham medo, a gente tem que seguir pela Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15, Saul foi lá, só que depois, quando ele viu, ele foi contaminado pelo mal dos Amalequitas. Quando ele viu a riqueza
quando ele viu a quantidade de animais, quando ele viu o dinheiro, quando ele viu o rei Agag preso, ele pensou, não, isto, para que é que eu vou matar esta gente toda? Para que matar estes bichos todos? Não é? Eu vou exaltar-me com esta situação. Levo estes animais todos, não é? Vou distribuir a pilhagem entre os soldados, eles vão ficar muito mais contentes. Para que desperdiçar isto tudo? E logo a seguir Samuel vem e fizeste mal. Desobediência. E ele ainda tem a lata, porque aí é mesmo ousadia, não é? A ousadia de Saul dizer, não, mas eu salvei os animais para sacrifício ao Senhor. E Samuel respondeu, melhor é obedecer do que sacrificar. Porque para Deus a desobediência é como pecado de feitiçaria. Mesma coisa, fizeste mal. O Senhor rejeitou-te e vai buscar uma outra pessoa para ficar no teu lugar. É aqui que Deus rejeita a Saul e anuncia que vai escolher outro. E logo a seguir Samuel é mandado para ungir Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nesta ocasião, o rei dos Amalequitas que foi dominado, e porque ele foi poupado, a sua família também foi poupada, e provavelmente aqui há familiares dele que fogem, que escapam desta morte, quem vai matar Agag não vai ser Saul. Se os irmãos lerem o texto, quem vai acabar por matar Agag vai ser o profeta Samuel. Mas os familiares dele escapam. E como é que nós sabemos isto? Porque no próprio livro de 1 Samuel, lá no último capítulo, nós encontramos os amalequitas atacando a cidade de Ziglac, aonde estava a família de Davi. Lembram-se? E Davi perde a família inteira, a família é levada cativa. Depois Davi tem que ir atrás deles para derrotá-los e trazer a família de volta. Mas é aqui, irmãos, e é baseado nisto que nós temos o ódio entre famílias, entre povos, entre israelitas e amalequitas. Havia um ódio de morte. E depois há um outro pormenor muito interessante, que os irmãos já não se lembram. Quando nós começamos a ver o personagem Mardoqueu, nós vimos biblicamente que Mardoqueu pertencia à tribo de Benjamim. E mais do que isto, nós vimos que dentro da tribo de Benjamim, ele pertencia à família de Quis. E se os irmãos forem ler lá atrás, vão ver que a família de Quis, benjamita, era a família do rei Saul. Interessante, não é, irmãos? Parece que passado vários séculos, nós temos outra vez as mesmas famílias. Um descendente de Saul e um descendente de Agag. Frente a frente novamente. E aí nós vamos para o texto. E esta é a questão que se coloca aqui. Quando se pergunta porquê é que Mardoqueu não se inclinava diante de Amã. E a resposta habitual costuma ser, ele era judeu, não podia se inclinar diante de nada a não ser de Deus. Irmãos, atenção. O texto bíblico que dá esta ordem está falando sobre deuses estranhos. Não está falando sobre autoridades estrangeiras. Não está falando sobre pessoas em posição de destaque. Um judeu podia perfeitamente fazer uma vénia de cortesia a uma autoridade estrangeira. Isso era uma coisa relativamente comum. Isto não quebrava, de forma nenhuma, a sua posição de adoração a Deus. Mardoqueu não seria, os irmãos me perdoem a expressão, um lambotas dos que se prostravam diante de Amã para ver se ganhavam o favor dele. Mas fazer uma pequena inclinação ou mostrar um gesto de respeito para com Amã seria certamente aceitável. Mas nem isso ele fazia. Amã passava, toda a gente se curvava, alguns caíam de joelhos e o Mardoqueu ficava que nem um pau de vassoura, né? Duro, ali com a coluna toda esticada, nem pestanejava. E as pessoas, isto é o príncipe, o rei gosta dele, ele é primeiro-ministro, ele tem uma posição de destaque, mas pelo menos abana a cabeça. E o Mardoqueu disse, eu não posso, sou judeu, sou benjamita, sou da família de Quis. Sabe quem é este fulano? Isso é um descendente dos amalequitas, um descendente do rei Agag. Eu não posso me curvar diante, não posso prestar vénia a este indivíduo. E é aqui que está a razão principal pela qual Mardoqueu não podia se curvar. Ele permaneceu fiel à nota daquilo que era a ordem do Senhor, da eliminação dos amalequitas. Ele não permitiu nenhum tipo de compromisso. Porque os servos do Senhor não podem permitir compromisso nas suas vidas. Nenhum compromisso com o mal. Com o mal, nem um bocadinho. Porque um bocadinho já será muito. E aqui, esta é a posição que Mardoqueu adota. O que é que acontece com Amã? Bem, irmãos, Amã, temperamental, oriental, quando percebe o que está a acontecer, quando alguém vai, não é, fazer
fazer maledicência no seu ouvido, no Brasil se diria fofoca, não é? Vai falar no ouvidinho dele e dizer assim, olha, este fulano, passa toda a gente escura, mas aquele fulano não se mexe. Ele começou a prestar atenção. E quem é este fulano? Este é Mardoqueu. Mardoqueu. É judeu. Diz o texto que para ele não pareceu suficiente. Ele podia ter eliminado Mardoqueu facilmente. Estava numa posição de destaque. Eliminar Mardoqueu era fácil, mas para ele não foi suficiente. Ele disse assim, não, só o Mardoqueu não, vou acabar com essa raça. Não vai sobrar um israelita no império inteiro. Não sou eu Amã, o segundo do reino? Mas como é que ele vai conseguir fazer uma coisa destas, irmãos? Como é que se consegue eliminar um povo inteiro? Como é que ele consegue matar toda uma raça de pessoas? Bem, se os irmãos querem saber, para a semana, se Deus der vida e saúde, vamos estar aqui, vamos continuar a ver, e vamos continuar a ler, e vamos continuar a entender o que é que está a acontecer. Vamos guardar, irmãos, sobretudo, algo que é importante aqui neste momento. A fidelidade de Mardoqueu. Ele não permite nenhum tipo de compromisso com o erro na sua vida. É um ser fiel. Há uma palavra de Deus de maldição sobre este povo. Ele não pode se curvar sobre alguma coisa que Deus amaldiçoou. Então vamos estar atentos, porque há muitas formas de nós nos curvarmos. E há muitas coisas que o Senhor não aprecia. E nós devemos procurar amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que Ele rejeita.